Olá, gente! E aí? Mesma pergunta de sempre. Qual é a situação? Qual é a situação, hein? Tudo bem? Espero que sim. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal Pérolas da Pérola. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô trazendo um assunto que é super importante para nós mulheres pretas, para as nossas crianças pretas, para as pessoas brasileiras, porque faz parte da nossa história. Hoje eu tô falando sobre princesas afro. Sim. E essas histórias, porque eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre essas princesas que os livros não contam. E eu vou trazer para vocês também a ideia de que essas histórias dessas grandes mulheres, dessas princesas afro, elas não começam com Era uma Vez, não terminam com E Foram Felizes para Sempre. Não. Também não traz príncipes encantados que atravessam florestas perigosíssimas e continuam com seu cabelo bem arrumadinho e com a sua barba bem feita. Não, não vou falar sobre essas histórias. Também não vou falar sobre princesas, donzelas, lindas e magras, que ficam aguardando serem salvas. Não, não é sobre isso que eu vou falar, desculpa aí, não é sobre isso. E olha só, princesas Disney, não adianta ficarem pasmas. Não adianta ficar pasma, não adianta fazer essa carinha aí. Não adianta princesas fazerem essas carinhas, não vai adiantar. Vou trazer outras histórias com mulheres que são protagonistas, que escreveram a sua história e mudaram a história das suas comunidades. É isso. Princesas de outros lugares. E aí, ô princesas Disney, não adianta ficar triste não. Princesas Disney, não adianta ficar triste não. Não fica triste, não faz isso, não fica assim. Não vai adiantar, não fica assim. Bom, como eu falei, não adianta ficar pasma, ficar surpresa, ficar triste. Não adianta, princesas. Aceitem, recebam outras histórias. E eu vou estar falando sobre princesas negras. Sim, princesas negras. Mas eu tenho certeza que vai ter alguém que vai dizer assim: ai, Pérola, mas a Diana da Princesa e o Sapo, ela é uma princesa negra. Então, só para escurecer, porque meu objetivo não é clarear, não é escurecer, a princesa Diana da Princesa e o Sapo, ela não é uma princesa. Ela se torna princesa, né, naquela animação Disney, quando ela casa com o príncipe. Só que não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre princesas negras, princesas que não precisam de homens para serem protagonistas da sua história. Sobre elas que eu vou falar. E hoje eu vou começar contando a história, partilhando com vocês a história da verdadeira princesa guerreira. Ai, Xena, Xena, não fica triste. Mas eu vou contar uma história, tá, Xena? De alguém que existiu de fato e de verdade. Bom, eu vou falar
sobre a história de Zacimbagaba. Eu pergunto para vocês, já ouviram falar da história de Zacimbagaba? Então, Zacimbagaba, ela é, né, ela é muito importante para nós. Ela não está nos livros de história, mas nós estamos trazendo essa história que nos foi historicamente negada. A história das nossas princesas, dos nossos príncipes, dos nossos heróis, das nossas heroínas. Zacimbagaba é uma delas. Zacimbagaba, ela foi uma grande princesa de Cabinda, na Angola. Ela foi sequestrada, porque é isso, a gente precisa falar, a gente precisa nomear. Ela foi sequestrada, foi trazida para o Brasil e no porto da aldeia de São Mateus, ela foi vendida para um fazendeiro português, que eu não vou citar o nome. Não vou citar o nome. Ele não merece ser citado, ele não merece ser lembrado. Quem tem que ser lembrado nessa história, quem tem que ser exaltada é a princesa Zacimbagaba. Então esse fazendeiro, ele acaba comprando Zacimbagaba, ela e outros angolanos também, junto com a princesa. Só que ele começa a observar que os escravizados, eles tratam Zacimbagaba de uma forma diferente. Então ele começa a desconfiar que ela é nobre, porque essa princesa, ela tinha muita personalidade. Então teve um dia que esse algoz, que esse escravocrata, ele arrasta Zacimbagaba até a Casa Grande e começa a questioná-la, começa a torturá-la. E questiona, ele quer saber quem ela é. E depois dela ser torturada, ela levanta o nariz, ela levanta a cabeça, ela olha para ele e aí ela revela a sua nobreza. Ela olha para ele e ela diz: eu sou Zacimbagaba, a princesa de Cabinda. Esse fazendeiro, covardemente, depois de ouvir Zacimbagaba apresentar o seu título de nobreza, ele a violenta, ele a estupra. E ele não permite mais que Zacimba saia da Casa Grande. Ela fica presa lá. E ele ameaça os outros escravizados, dizendo que se alguém tentar invadir a Casa Grande para libertar Zacimba, ele mata Zacimbagaba. Se alguma coisa acontecesse com ele ou com a família dele, ele também a mataria. Então, nesse momento, imagina, Zacimbagaba, ela passa a ser violentada constantemente por esse fazendeiro e pelo seu capataz. Ela é agredida fisicamente, ela é castigada, ela é chicoteada, ela é estuprada. Mas a Zacimbagaba, ela não vai esperar para um príncipe libertá-la. Ela começa a arquitetar um plano para se vingar e para se livrar desse fazendeiro, porque ela sabia que ela era uma mulher livre. Ela nunca aceitou pacificamente a escravidão. Então, com o passar dos anos, ela vai arquitetando um plano que era muito utilizado, na verdade, na época, pelos escravizados aqui no Brasil. Era muito utilizado pelos escravizados aqui, em outros países também que tiveram escravidão. Os escravizados, eles usavam o envenenamento, a prática do envenenamento, para se livrar dos seus supostos senhores. Zacimbagaba fez isso. Ela começou a utilizar o veneno de uma cobra da região, conhecida como preguiçosa, e ela envenena esse fazendeiro. Quando ele morre, aí ela dá ordem. Ela dá ordem para os escravizados daquela fazenda invadirem aquele local e todos passam a ser livres a partir desse momento. Zacimbagaba,
ela volta a ser livre, porque ela sempre soube que ela era uma mulher livre, mas ela tinha uma responsabilidade com aquela comunidade, com aqueles escravizados. E ela sabia o quanto era pesada a escravidão. Então, Zacimbagaba começa a pensar em libertar outros escravizados. Ela cria o seu próprio quilombo e a partir dali ela começa a invadir. Ela e os seus guerreiros começam a invadir os navios negreiros que param naquela região, que desembarcam naquela região, trazendo escravizados de África. Ela, muito estrategista, com seus guerreiros, passa a atacar essas embarcações de noite. Eles usam canoas, eles iam até as embarcações. E conta-se que ela levantava o seu facão e, muito valente, junto com seus guerreiros, libertava os seus irmãos. Zacimbagaba, a gente não sabe exatamente quando que ela morreu, mas se sabe que ela perdeu a vida invadindo um navio negreiro, lutando pela liberdade do seu povo. Por isso que Zacimbagaba é tão importante pra gente. Ela é essa mulher preta, valente, responsável, compromissada, que pensa em si, mas pensa nos outros, pensa na sua comunidade. E são essas histórias que nós precisamos contar para as nossas princesas afro, para as nossas pretinhas, nas nossas escolas, para as nossas famílias. E romper com essa ideia colonial de que o povo preto aceitou pacificamente a escravidão e que precisou de uma princesa para assinar a Lei Áurea. Não. Outras princesas libertaram o povo preto. E é sobre essas histórias que nós precisamos conversar. Semana que vem eu trago outras princesas, outras histórias. Porque vocês sabem, né? Eu tô aqui. Tô aqui no meu trono, lindo, maravilhoso, aqui, ó. Bem no meu espinho, porque é isso. Somos descendentes de reis e rainhas e eu vou continuar trazendo as histórias que vieram diretamente dos tronos africanos. Essa história de potência, porque somos potência. E eu vou pedir para vocês agora, para a gente continuar, né, empretecendo a tela e enegrecendo o currículo, fazer meu papel de blogueirinha, né, de youtuberzinha. Por favor, vai aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É a nossa história preta que precisa ser divulgada, que precisa ser conhecida por todos nós. Semana que vem eu volto aqui no meu trono, diretamente, né, da nobreza negra. Aqui, professora Perla, entretecendo a tela, enegrecendo o currículo. Tchau, gente.